graça e paz. Amém? As crianças do departamento infantil podem sair. Eu gostaria de, antes da leitura do texto no qual estaremos prosseguindo com a mensagem que iniciamos domingo passado, ler o verso de número 11 do Salmo 16. A palavra diz assim, meus irmãos: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Que esta palavra do Senhor fique guardada no seu coração. Tu me farás ver os caminhos da vida. Infelizmente, às vezes, nós enxergamos outros caminhos, e não o caminho da vida, o caminho que nos aproxima de Deus e da sua graça, em nome de Jesus. Amém? Efésios capítulo 5, verso 18. O texto que foi lido domingo passado. Toda a igreja. Efésios 5,18. Leamos juntos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Esta é a ordem, é o mandamento do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Curve a sua cabeça, meu irmão, feche os olhos. Minha irmã, feche os olhos e vamos à presença de Deus. Querido Deus, Senhor Todo-Poderoso, abre, Senhor, os nossos olhos, abre, Senhor, o nosso entendimento. A tua palavra é a verdade. E na palavra do Senhor não existe nem sombra de variação. Não encontramos nenhum erro. A palavra do Senhor é a palavra que confronta a nossa vida, que confronta o nosso viver, que descobre o nosso coração, mostra o nosso pecado, mas também nos mostra o remédio. E o remédio para o pecado é a aspersão do sangue de Cristo. É o sangue de Jesus. Sangue que nos purifica de todo pecado e de toda iniquidade. Que nos livra de todo pensamento maligno, Senhor. E nesta manhã nós voltamos ao assunto de domingo, falando sobre a pessoa do Espírito. Espírito Santo, que é a fonte da vida espiritual. Distantes dessa ação do Espírito, ou não permitindo essa ação do Espírito, a vida do crente fica à mercê do pecado. Fica à mercê das ofertas tentadoras deste mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, nesta manhã nos leva a um confronto com a palavra.
a compreendê-la e, acima de tudo, Senhor, praticá-la. Não adianta conhecê-la sem a prática. Não adianta decorá-la se não há vivência, se não há prática daquilo que foi lido, daquilo que foi decorado. Espírito Santo de Deus nos leva a compreender toda a verdade revelada do Senhor e a praticá-la, Senhor. Eu te rogo isso, suplicando o perdão para os meus pecados e para os pecados de cada pessoa aqui presente. Que sejamos perdoados, purificados, limpos pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Esta, ó Senhor, é a minha oração. Pela mediação de Cristo, o nosso bendito e eterno Salvador. Amém. Meus amados, espero concluir nesta manhã a palavra que iniciei no domingo passado, falando sobre essa ação poderosa do Espírito na vida de um salvo, na vida de um crente. E no primeiro ponto, nós mostramos que o homem só pode ser salvo pela ação do Espírito Santo. O homem só consegue encontrar a vida eterna através da ação do Espírito. A segunda verdade, meus irmãos, a segunda verdade que precisamos aprender é que esta palavra, ou a verdade que nela se encontra, a verdade nela revelada, só pode ser apreendida através do Espírito. O homem natural, a pessoa que ainda não nasceu de novo, a pessoa que ainda não é residência do Espírito, cujo coração ainda não é habitado pelo Santo Espírito, olha para a palavra, lê a palavra, mas não consegue compreendê-la. Porque a verdade bíblica, a verdade espiritual, a verdade revelada do Senhor, só pode ser apreendida através do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus amados, é o divino instrutor. Não é o homem, não é o pregador, não é o pastor. O divino instrutor é o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz a toda verdade. E mais uma coisa, nunca seremos verdadeiramente ensinados enquanto não formos ensinados por Ele, pelo Espírito. Se a minha vida não é ensinada pelo Espírito, nunca serei verdadeiramente ensinado. Eu posso até aprender algumas doutrinas que são passadas para mim através de quem fala. Porém, o verdadeiro ensinamento acontece quando o Espírito aplica a palavra ao nosso coração. Quando o Espírito nos leva a conhecer a intimidade do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em João 14, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura, o Senhor Jesus diz exatamente isso. No Evangelho de João, capítulo 14, verso 26. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 26. O Senhor nos diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse. E o Senhor Jesus está falando da pessoa do Espírito, da terceira pessoa da Santíssima Trindade.
esse vos ensinará todas as coisas. Ele está falando para os seus discípulos, ele está falando para os apóstolos. Porém, essa palavra também se aplica à minha vida e à sua vida. Essa palavra se aplicou à igreja no passado, essa palavra se aplica à igreja no presente e se aplicará à igreja amanhã. Então o Senhor diz assim: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Eu só consigo lembrar a palavra de Deus, e eu só consigo viver a palavra de Deus se eu permito que o Espírito Santo domine completamente a minha vida. Se você for para o capítulo 15, olhe para o verso 13, verso 14 e verso 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, e este conhecimento vem a nós através do Santo Espírito de Deus. Somente através dele. A verdade que o Senhor revelou aos seus discípulos, que aqui ele chama de amigos, essa palavra também se aplica à minha vida e se aplica também à sua vida. Eu serei amigo de Jesus se eu fizer aquilo que ele determina. E eu só posso viver o Evangelho, eu só posso viver as palavras que foram ensinadas por Jesus, se eu permitir que o Espírito Santo domine completamente o meu viver. E observe outra coisa. A verdade que o Santo Espírito nos quer ensinar diz respeito, pelo menos, a duas coisas. Primeiro, aquilo que pertence a Cristo, aquilo que o glorifica. O Espírito Santo quer nos ensinar a respeito daquilo que pertence a Cristo e aquilo que o glorifica. Se você abrir a sua Bíblia em João 16, verso 14, João ensina esta verdade no seu Evangelho. E o contexto aqui do capítulo 16 fala a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo. E aí no verso 14, o texto diz: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo glorifica a Jesus. Portanto, eu poderia colocar da seguinte forma: o nome de Cristo é glorificado pelo Espírito Santo na minha vida, à medida que eu permito que o Espírito Santo dirija o meu viver, a minha mente e o meu coração. Será que o Espírito Santo tem sido, ou melhor dizendo, será que o Senhor Jesus tem sido glorificado através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida? Fazendo o que nós fazemos, vivendo como nós vivemos, pensando como nós pensamos, será que
o nome do Cordeiro de Deus? Será que o Senhor Jesus, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que é o mandatário da igreja, aquele que é o dono da igreja, aquele que é o dono da minha vida, o dono da sua vida, será que ele tem sido glorificado? Será que há espaço na minha vida para o Espírito Santo glorificar a Jesus através de mim? Portanto, o Espírito nos quer ensinar a respeito daquilo que pertence a Cristo e aquilo que o glorifica. Segunda coisa, o Espírito Santo deseja nos ensinar a respeito das coisas futuras. Se você voltar um pouquinho para o verso 13 ainda do capítulo 16 do Evangelho de João, a palavra nos diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, e ele já veio, ele já desceu, ele está dentro de nós, ele veio para ficar. O Consolador é o nosso amigo, o Consolador, nossa vida, o Consolador nos leva a conhecer a verdade. O verso 13 diz exatamente isso. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Nenhuma verdade espiritual é apreendida, é conhecida, a não ser através do Espírito Santo. Daí a razão do apóstolo Paulo dizer à igreja que a igreja precisa ser cheia do Espírito. Daí a razão do apóstolo dizer ao crente: enchei-vos do Espírito. Dizer à minha vida: se encha do Espírito continuamente. Porque é esse Espírito que vai guiar a sua vida a toda verdade, que vai guiar a minha vida a toda verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos ensinará as coisas que hão de vir. Às vezes nós olhamos para um texto sagrado e não compreendemos. Outro dia eu estava ouvindo um pastor, e ele estava lendo o livro de Daniel. E ele se deparou com um capítulo do livro de Daniel, leu uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5, 6, 10 vezes, e não conseguiu compreender o texto. Aí ele se prostrou, se ajoelhou diante de Deus e disse: Espírito Santo, ilumina minha mente, me guia a toda a verdade. Me faça conhecer esta verdade. Quando orou, quando se pôs aos pés do Senhor, quando abriu o coração, quando permitiu que o Espírito Santo iluminasse a sua mente, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, que quando ele voltou para o texto sagrado, é como se uma luz se abrisse, e ele conseguiu compreender exatamente aquilo que o texto estava querendo dizer. É o Espírito. Sem ele a gente não aprende nada. Sem ele a nossa vida não consegue avançar. Não há progresso espiritual. Não há de forma nenhuma. Portanto, meu querido irmão, a verdade só pode ser apreendida através do Espírito Santo de Deus. A terceira coisa, a oração só pode ser ouvida mediante o Espírito Santo. A oração só pode ser ouvida mediante o Espírito Santo. A verdade só é apreendida através do Espírito. O homem só nasce de novo através do Espírito. E a oração desse homem nascido de novo, que consegue compreender as coisas do Espírito, essa oração é ouvida
mediante o Espírito Santo. Eu não acredito em crente que não ora. Não acredito em crescimento espiritual sem oração. Eu não acredito em vida íntima com Deus sem vida derramada aos pés do Senhor. Eu não acredito em vida cheia de poder sem o enchimento do Espírito. E aqui a gente precisa separar as coisas. Uma coisa é você ser preparado intelectualmente. Outra coisa é você ser cheio do Espírito. E vou dizer mais uma coisa. Entre ouvir um grande pregador, muito preparado, intelectualmente preparado, mas sem o poder do Espírito, eu preciso ou prefiro ouvir um servo de Deus humilde, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque aquilo que ele vai ensinar, ele aprendeu do Espírito. Ele aprendeu de Deus. Portanto, meu irmão, o crente precisa orar e a sua oração é ouvida mediante o Espírito Santo. E eu poderia dizer o seguinte: o Espírito Santo é o grande diretor da oração. E somente a oração feita no Espírito é aceita e respondida. Oração feita no Espírito. Esta é aceita e respondida. Porque quando a gente ora no Espírito, a gente não ora de maneira egoísta. A gente ora segundo a vontade do Espírito. E aí você tem a coragem suficiente para dizer: Senhor, seja conforme a tua vontade. Não é como eu quero, não é a minha vontade. Eu me conformo com a tua vontade. É a tua vontade que prevalece. Portanto, quando oramos no Espírito, a nossa oração é aceita e respondida. Às vezes a resposta não é aquela resposta que queríamos ouvir, mas com certeza é a resposta melhor para a nossa vida, mesmo que ela seja não. Somente uma pessoa que ora no Espírito sabe aceitar isso. Se não ora no Espírito, não vai concordar. Por que tantas pessoas ficam revoltadas contra Deus? Uma família que perde um filho ainda pequeno, por exemplo, e não consegue aceitar. Não consegue dizer: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil dizer isso. Não é fácil aceitar esta realidade. Não é fácil aceitar este drama. Porém, quando oramos no Espírito, nós aceitamos a vontade do Senhor. Meu querido irmão, o Espírito Santo se encarrega de toda a misteriosa maravilha da oração no íntimo. Expressa
em palavras ou em gemidos inexprimíveis. Paulo deixa esta verdade bem clara em Romanos 8, quando ele diz que o Espírito intercede por nós com gemidos. Basta você olhar para o capítulo 8, versos 26 e 27. Com gemidos. E eu poderia acrescentar mais. Quando oramos no Espírito, o Espírito de Deus leva a nossa oração diante do Senhor. E às vezes nem sabemos orar como convém. Porém, o Espírito leva a palavra certa. Porque nós estamos na sua inteira dependência. A oração só pode ser ouvida mediante o Espírito Santo, meu irmão. Por isso eu preciso ser cheio do Espírito. Se a minha vida não está cheia do Espírito, a minha oração fica completamente esvaziada. Ela pode até ser bem construída. E vou dizer mais uma coisa. O Deus poderoso, Ele não está preocupado com orações bem construídas. O Senhor está preocupado, ou melhor, o Senhor espera que a minha vida e a sua vida esteja derramada aos pés dEle. É quando eu digo, Espírito Santo, ora por mim. É quando eu chego diante do Senhor e digo, Senhor, eu não consigo nem orar. E aí me volto para o Espírito e digo, Espírito Santo, ora por mim. Intercede por mim. Leva minha causa para o céu. Leva minha dor diante de Deus. Leva o meu sofrimento diante da glória de Deus. Geme diante do Senhor por mim. E Paulo diz que ele fará, porque faz parte do ministério do Espírito. Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, meu irmão? Ah, como eu gostaria de olhar para o Espírito Santo lá no céu, e ele diante do Pai, intercedendo por um santo de Deus, intercedendo por um crente sincero, um homem nascido de novo, um homem que deseja compreender as verdades do Senhor, uma vida que deseja agradar a Deus. Eu gostaria de ouvir o Espírito gemendo. Quando você aqui na terra se ajoelha. Quando você diz assim, não posso. Não há força em mim. Eu não consigo compreender alguns fatos. A minha carga está ficando pesada demais. Me mostre. Alivie o meu sofrimento. Traga o bálsamo para a minha vida. Traga suavidade à minha vida. E com certeza o Espírito Santo fará isto em nome de Jesus. Amém, meu irmão? E mais uma coisa. Quando oramos desta maneira, o nosso coração fica tranquilo. A gente consegue descansar.
Quando a pessoa não ora no Espírito, levanta e o problema continua. Levanta com o mesmo peso, carregando a mesma carga, tendo a mesma vida, pensando do mesmo jeito, e vai viver do mesmo jeito. Se estava flertando com o pecado, vai continuar flertando com o pecado. Se não deseja ter uma vida santa, vai continuar não tendo esse desejo. Se passa pensamentos maquiavélicos em sua mente, vai continuar pensando de igual modo. Mas quando a pessoa se derrama diante do Senhor com sinceridade, quando se levanta, levanta outro homem, levanta outra pessoa, levanta outra mulher para a glória de Deus. É a oração no Espírito. Essa oração é aquela que aquebranta, é aquela que aponta o pecado, é aquela que nos diz, é preciso renunciar. É preciso abdicar de certas coisas, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Em quarto e último lugar, a nossa vida espiritual só pode progredir no Espírito Santo. E é claro, ela só vai avançar se for no Espírito. Meus amados, há muitos crentes que estão em busca de excitação. Por isso é que se voltam para muitas coisas artificiais e prejudiciais, em busca patética pela satisfação ou progresso espiritual. Mas a realização espiritual autêntica, aquela que satisfaz, aquela que traz o crescimento pleno, se dá através do Espírito de Deus. Se você olhar para Gálatas capítulo 5, verso 22, 2 Coríntios 3, 18, o nosso tempo está terminando, mas eu gostaria que você anotasse. Gálatas 5, 22, 2 Coríntios 3, 18. O progresso espiritual, o fruto do Espírito acontece quando a minha vida está sendo completamente dominada pelo Espírito Consolador. Portanto, o que Paulo ensinou à igreja de Éfeso é uma verdade para a minha vida hoje. Paulo diz que nós devemos caminhar nos enchendo do Espírito. Ide-vos enchendo do Espírito. É o que está escrito em Efésios capítulo 5, verso 18. À medida que você caminha, vá se enchendo do Espírito. À medida que a sua vida se prolonga nesta terra, vá se enchendo do Espírito. À medida que Deus permite que você continue aqui neste mundo, vá se enchendo do Espírito. E eu quero concluir dizendo o seguinte. Neste texto de Efésios 5,18, está em foco também uma antítese. Paulo diz, a embriaguez degenera. O Espírito Santo eleva. A embriaguez conduz ao deboche. O Espírito Santo enobrece. A embriaguez nos torna bestiais.
O Espírito Santo nos torna celestiais. O Espírito de Deus, ele nos torna celestiais. Assim sendo, o crente tem tudo do Espírito. Se caminhar desta forma, o crente tem tudo do Espírito. Mas a pergunta é: o Espírito Santo tem tudo do crente? Fique com essa pergunta. O Espírito Santo tem tudo de você? O cristão tem tudo do Espírito. O Espírito tem tudo do cristão? Eu espero, em nome de Jesus, que o Espírito Santo tenha tudo de você. Tudo. Tudo. É quando você chega diante dele e diz: Senhor, a minha vida não me pertence mais. Vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Quando afirmamos isto, o Espírito Santo está tendo tudo de nós. Que assim seja. E o nome do Senhor seja glorificado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Louvemos ao Senhor. Fique em pé. E a gente vai louvar a Deus.
Oremos ao Senhor. Meu irmão, se você é crente, e eu acredito que você tenha nascido de novo, seu corpo é templo do Espírito. O Espírito Santo habita a sua vida. Mas há uma pergunta inquietante. O Espírito Santo tem tudo de você? Você está cheio do Espírito? Eu estou cheio do Espírito? Eu tenho dado prioridade ao Espírito? Quais são as minhas prioridades? Quais são as suas prioridades? Meu amado irmão, entregue nas mãos do Senhor a sua vida. Descanse nele. Se ponha diante do altar de Deus como oferta suave ao Senhor, e o Espírito Santo encherá a sua vida. Eu creio nisso. Pai amado, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor, pela ação poderosa do Espírito Santo, o Consolador, prometido por Jesus, e a promessa foi cumprida. O Espírito Santo veio, está dentro de cada um de nós. Ele guia a nossa vida, nos leva a toda a verdade. O Espírito Santo nos convenceu, continua nos convencendo do pecado. Nesta manhã, rogamos pela mediação de Cristo, que esse Espírito que está dentro de nós domine completamente o nosso viver. E as vidas aqui presentes sejam cheias do Espírito Santo do Senhor. E a partir de agora, o Espírito Santo tenha tudo de nós, porque tudo dele está à nossa disposição. Se eu quero, ele quer. Portanto, Espírito Santo, colocamos a nossa vida diante da tua presença e permitimos a tua ação completa em nosso viver. O nosso pensamento seja dirigido por ti, ó Consolador. As nossas ações sejam dirigidas por ti. Aquilo que pegamos, o nosso caminhar, todo o nosso viver seja dirigido por ti, ó bendito Consolador. E assim, o nome de Jesus será glorificado. Pai querido, eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Deus Pai Todo-Poderoso, o poder do Consolador, o Espírito Santo, as suas consolações,
elas sejam derramadas sobre nós. Essas bênçãos maravilhosas sejam derramadas sobre a igreja, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podem assentar, irmãos.